dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade hoje ao resumo do livro do Jordan Peterson, 12 regras para a vida, hoje com a regra número 5. Não deixe que seus filhos façam alguma coisa que faça você deixar de gostar deles. Meio controverso o título, né? Mas é o estilo Jordan Peterson total, né? Ele começa evocando uma cena que todos nós que somos pais, que já educamos filhos, conhecemos bem, né? Aquela famosa birra em locais públicos, eles choram, eles gritam, eles se esperneiam, eles se jogam no chão, faz a gente passar uma vergonha danada, e ao longo do capítulo ele vai explicando a dinâmica de por que essas coisas acontecem, como fazer para combater essas práticas ruins dos nossos filhos, daquele jeitinho bem politicamente incorreto que uns amam e uns odeiam, que é o melhor estilo Jordan Peterson, né? Usando uma expressão que hoje em dia está muito na moda, é puro suco de Jordan Peterson. Bom, parece meio óbvio da gente falar, mas a gente vive hoje em dia num mundo em que falar o óbvio às vezes é meio necessário. Esse comportamento por parte dos pais é totalmente pernicioso no entendimento de Jordan Peterson. Por quê? Por um motivo simples, porque ele priva os nossos filhos de conhecerem limites. E também ao longo desse capítulo ele vai explicar por que esses limites são necessários para as crianças. Bom, aí no melhor estilo Júnior Baiana, né, o Jordan Peterson já começa o capítulo dando na canela, explicando aonde está o paradoxo do feminismo, né? O feminismo diz que as mulheres não podem deixar um homem dar ordem aos seus filhos. E aí o que elas fazem? Em contrapartida, em contraposição a isso, educam seus filhos como verdadeiros reizinhos, cheios de vontade, que tem que ter o todinho, a tempo e a hora, direitinho, senão o reizinho magoa, chora e esperneia. Aí não sabem depois, elas não sabem por que as noras odeiam essas sogras, né? Porque criam esses meninos igual reis, igual príncipes, cheios de vontade, cheios de birra, cheios de mania. E aí os casamentos dão no que a gente vê hoje em dia, né? Continuando aí ao longo do capítulo, o Jordan Peterson vai falar sobre o favorecimento dos filhos em detrimento das filhas, inclusive chegando à prática que é culturalmente aceita em países como Índia, China, Paquistão, é a prática do aborto seletivo, quer dizer, do descarte mesmo de meninas. Obviamente, sem uma palavra das feministas, né? Por que será? E como já é de praxe, quem acompanha os vídeos do Jordan Peterson sabe que ele gosta de pontuar as coisas que acontecem nos capítulos com exemplos da vida pessoal dele. Então, um exemplo que ele dá é de uma esposa, da esposa dele, que pegou um menino para cuidar, que é uma prática comum, né, em países como o Canadá, como os Estados Unidos, ou o pai vai sair com a mãe, né, o famoso Vale Night, né, e deixa os filhos com os vizinhos. Então, a esposa do Jordan Peterson acolheu um menino desses para ficar na casa dela, e o menino não comia de jeito nenhum, dava birra, não comia de jeito nenhum. E a esposa o Jordan Peterson conta ao longo do capítulo como a esposa foi fazendo para convencer esse menino com firmeza, mas ao mesmo tempo com doçura. E aí no final de 1 hora ela conseguiu dar a alimentação do menino. E ao contrário do que seria o esperado, né?
o menino ficou imensamente grato a ela. O Jordan Peterson, inclusive, conta nesse parágrafo que o menino ficou seguindo a esposa dele pela casa, que nem um cachorrinho, de tão grato pela demonstração de atenção, de carinho, de cuidado e de firmeza que a esposa do Jordan Peterson deu para ele. Ele ficou agradecido. Bom, como o Jordan Peterson não costuma, né, fugir do combate, não é do temperamento dele, pelo contrário, ele gosta do combate, ele começa debatendo logo ninguém menos que Jean-Jacques Rousseau, né, o filósofo francês, né, que tinha uma frase que dizia que o homem nasce bom, a sociedade é que o corrompe. E aí o Jordan Peterson vem cá, faz a pergunta, mas será que é assim mesmo? E aí ele usa uma argumentação muito lógica para começar a refutar o que o Rousseau disse. Bom, se não são nem os pais, nem os filhos que corrompem, né, os filhos, então é a sociedade. Mas a sociedade é composta de quem? Se não dos pais. E futuramente dos filhos. E ele segue, né, nessa linha de ir contra o que o filósofo francês falou, alegando, inclusive baseado na sua própria experiência clínica, né, que o homem fica melhor à medida que envelhece. Ele fica mais bondoso, mais atencioso, mais apto a viver em sociedade e não pior, como o filósofo francês pregava. E ele segue lembrando que, inclusive, os homens, à medida que ficam mais velhos, ficam, inclusive, mais estáveis emocionalmente. E aí ele segue nessa linha de refutação ao Rousseau, mencionando um experimento da primatóloga que estuda primatas, Jane Goodall, que ela fez estudos que comprovam que os chimpanzés têm instinto assassino. Eles são aptos a fazer isso e eles fazem isso, e com uma crueldade assim desmesurada, porque eles são menores que os humanos, mas têm uma força brutal. Eles são tão fortes que eles são capazes de rasgar um chimpanzé, e eles o fazem. Eles rasgam os chimpanzés de tribos inimigas, entendeu? E isso é da natureza do chimpanzé. Então, se você parar para pensar que o chimpanzé, né, tem alguma semelhança genética com o homem, muito provavelmente isso acontece também na raça humana. E aí esse papo de dizer que o homem já nasce bom pode não ser bem assim, né? Outra coisa que ele fala no livro, que ele lembra muito, e quem já teve contato com criança pequenininha de 2, 3 anos já presenciou isso várias vezes, é que criança pequena bate, morde, toma brinquedo dos outros, e quer dizer, é um comportamento que é da natureza dela, que ela faz pela própria natureza, e outra, ela faz para testar de novo os limites, aquelas palavras que a gente leu muito ao longo do capítulo, limites. Ainda nessa linha de debater com Jean-Jacques Rousseau, o Jordan Peterson argumenta que a socialização fomenta o bem entre as crianças. E ele usa como justificativa o desespero por atenção que essas crianças ficam desesperadas para atrair a atenção dos adultos. E quando elas têm essa atenção de qualidade, né, do que o adulto a trata com carinho e com firmeza, isso contribui e muito para o desenvolvimento social dessa criança. E contribui para o desenvolvimento social dessa criança em que sentido? Induzindo essas crianças, incentivando nelas a vontade de ter um bom comportamento. E apoiado em sua experiência tanto clínica quanto em creches em que ele trabalhou no início da carreira, Jordan Peterson fala que a falta de atenção dos pais pode ser um dano tão grande para a criança quanto o dano físico e mental. E prosseguindo naquela linha que o Jordan Peterson adora, de lutar contra o politicamente correto, que faz com que uns o amem e outros o odeiem,
ele fala do absurdo que é você querer resolver problemas individuais através das revoluções. Porque as revoluções, independente de serem boas ou ruins, mas são por sua própria natureza desestabilizadoras. E Jordan Peterson dá como exemplo a Revolução dos anos 60. Ele não fala no capítulo expressamente, eu pelo menos não lembro, mas eu acredito que ele esteja falando da Revolução Sexual, que trouxe para os adultos da época, os jovens adultos da época, um embate muito sério entre o caos da imaturidade e a liberdade responsável. Ficou difícil para os adultos da época caminharem aí nessa linha que é sempre muito tênue. E que essa mesma revolução também serviu, infelizmente, para tolher os pais do seu papel de disciplinadores dos filhos, que é um papel importante. De novo, o tal do limite. E aí, como o Jordan Peterson não tem mesmo papas na língua e nem na pena da caneta, ele advoga abertamente contra o divórcio, alegando que há estudos que mostram a relação entre a instabilidade familiar e a precária educação dos filhos. Mas notem bem que não é simplesmente ir contra só por ir contra. E ele inclusive cita que não tem nada contra o instituto do divórcio em si, que não há nada demais uma mulher, por exemplo, querer se separar de um marido abusivo, mas que as pessoas deveriam parar um pouco para pensar antes de casar, se é que vale a pena. Claro que nem tudo a gente consegue descobrir sobre as pessoas com quem a gente se relaciona antes de casar, mas que as pessoas deveriam avaliar com mais critério essa união, para evitar justamente esse nível grande de divórcios que gera sempre muito trauma para os filhos do casal. E Jordan Peterson prossegue naquele seu estilo bonitinho, calminho, né? Quase não vai na canela da gente, dizendo que o grande problema da relação entre os pais e os filhos, de como está hoje, é que os pais, por medo de confrontarem os filhos, de exercerem a sua autoridade, ou às vezes até pior, por preguiça de exercerem a sua autoridade, de fazer o que tem que ser feito para educar os seus filhos, preferem evitar o confronto. E pior, preferem ser amigos dos filhos, amigos. E aí, pegando um pouquinho o gancho especificamente dos limites, né, que eu já falei tanto ao longo desse vídeo, e acho que ainda vou falar mais algumas vezes, tem uma pergunta que ele faz no capítulo que é muito interessante. Há pessoas que alegam que os limites diminuem a criatividade das crianças e que eles são aptos a fazer boas escolhas. Eu fico pensando, gente, uma pessoa que pensa um negócio desse, sinceramente, nunca criou um filho. Porque as crianças, se puderem, o Jordan Peterson cita isso no exemplo. Ele diz que além disso não ser provado cientificamente de forma nenhuma, quem já teve contato, quem já teve a oportunidade de educar uma criança, sabe, e porque nós já fomos crianças também, que as nossas escolhas, se dependessem exclusivamente da gente, seriam sempre péssimas. A gente só comeria besteira, a gente estragaria os dentes chupando chiclete, comendo cachorro quente, batata frita, tomando Coca-Cola, comendo Big Mac, indo dormir 2, 3, 4 horas da manhã, né? No computador o tempo todo, coisa que hoje em dia a molecada adora. Então, assim, aonde está essa capacidade de fazer boas escolhas? Então, ele arremata essa parte do capítulo falando o seguinte, que limites, na verdade, apesar de gerarem alguma frustração para a criança ou para o adolescente, e frustração é uma coisa que a gente vai ter na vida adulta para sempre, não tem jeito, que limites são bons, porque ensinam essa criança a viver em sociedade. Em sociedade, ela vai ter esses limites.
E se o pai não ensinar, como dizia o meu próprio pai, seu Silvio, eu bato porque eu sei onde bater. A vida vai bater assim de qualquer maneira, com violência, com agressividade, sem perguntar o porquê, sem nada. Vai descendo o cacete, como o seu Silvio falava. E uma outra vantagem de se corrigir uma criança é que você está ensinando a ela a fazer boas escolhas, a usar boas estratégias sociais, que é uma característica que, obviamente, quando ela virar adulta, vai ser muito útil na vida adulta dela, ajudando a desfazer um pouco aquele ar de ogro que as pessoas podem achar que ele tem ao falar esse tipo de coisas no capítulo. Ele diz que disciplina e punição podem facilmente descambar para a tirania, mas que mesmo que isso possa acontecer, o fato de você ter que disciplinar e ter que punir continua aí e continua existindo e não vai deixar de existir. O grande lance, como a gente vai ver mais para frente, é a dosagem. Logo depois, Jordan Peterson prossegue fazendo uma comparação entre a educação a educação do comportamento pela premiação do bom comportamento, que é inclusive preconizada pelo B.F. Skinner, que é um famoso psicólogo comportamental, que alega isso, que você deve educar premiando as boas atitudes e não punindo as más atitudes, corrigindo as más atitudes. E o Jordan Peterson fala que realmente isso seria excelente, se não fosse um pequeno problema. Isso é muito difícil. Por quê? Porque você tem que ficar observando o paciente o tempo todo, quer dizer, exige uma observação muito mais criteriosa, muito mais intensiva e muito mais atenta por muito mais tempo do seu paciente, esperando o momento certo em que ele vai tomar a atitude positiva para você premiá-la. E ele alerta que o próprio Dr. Skinner sabia dessa dificuldade. E aí Jordan Peterson prossegue dizendo que as emoções negativas são tão necessárias para a gente quanto as positivas. Parece estranho, mas por que isso acontece? Segundo ele, as emoções negativas nos ajudam a prevenir danos físicos, psíquicos e sociais que possam ocorrer mais lá na frente. E quando você bebê e bota lá uma faca na tomada e o seu pai dá uma palmada em você, você vai sentir dor, você vai chorar, mas em compensação, dificilmente você vai querer enfiar a faca na tomada de novo. E há uma frase, né, bonitinha, daquelas que parece que foi proferida por alguém que nunca criou um filho, que diz exatamente o seguinte, eu vou até ler. Uma criança jamais deveria se sujeitar a ditames autoritários de um pai. Então o Jordan Peterson começa a dissecar essa frase, dividindo-as e analisando os pedaços dela. O primeiro pedaço que ele analisa é o seguinte: deveria sim obedecer aos pais. Deveria obedecer aos pais por um motivo simples. Elas dependem do pai para tudo. Em segundo lugar, punir os erros e premiar os acertos não é de forma nenhuma, não é nenhum tipo de opressão, e sim apenas o cumprimento de um contrato social, né, que os iluministas lá da época do Rousseau adoravam falar em contrato social, pois está aí. Isso é um cumprimento de um contrato social que o pai está ensinando, mas além do pai ensinar, a sociedade, quando esse jovem e essa criança chegar na fase adulta, vai exigir que ele cumpra. E as penas, caso ele não cumpram, não são uma simples palmadinha do papai. Podem ser consequências bem mais graves. Jordan Peterson, falando ainda um pouquinho sobre contrato social, ele faz questão de afirmar que sem o cumprimento desse contrato social, nenhuma sociedade vai conseguir sobreviver muito tempo sem colapsar. Bom, a essa altura já é ponto pacífico,
que a gente deve, que o Jordan Peterson alega que a gente deve punir na hora certa e premiar na hora certa, conforme o comportamento da criança. Mas na punição, qual é a medida? E aí ele sugere um conceito chamado mínima força necessária. Ele diz que isso vem do direito inglês e ele dá um exemplo de alguém que invade a sua casa. Como é que você pode fazer essa gradação? Você não vai sair simplesmente dando tiro, porque pode ser um vizinho, bêbado, alguma coisa assim. Você vai chegar lá na janela e gritar: eu tô armado, cuidado. Aí a pessoa não continuou tentando invadir a sua casa. Você vai dar um tiro para o alto. Isso são hipóteses, tá? Ele inclusive faz questão de advogar que não é defensor desse tipo de prática de dar tiro, mas enfim, é só um exemplo. Você vai dar um tiro para o alto. A pessoa continua avançando, você vai dar um tiro na perna. Não é para matar. A pessoa continua avançando, você vai aumentando a dose da força necessária à medida que a situação vai evoluindo para pior. E aí Jordan Peterson volta, faz um link aqui, né, com aquela questão do divórcio, dizendo que os pais, dentro do possível, claro, porque ninguém vai exigir que uma mãe solteira viva um relacionamento abusivo com o pai da criança, mas que dentro do possível os pais possam estar sempre juntos, inclusive para um servir de apoio, tanto de apoio moral para o outro, quanto até para um certo mediador quando o outro está exagerando. E aí, desfazendo mais um pouquinho aquela aura de ogro que orbita em torno dele, né, que os politicamente corretos gostam de colocar em torno dele, ele coloca uma outra regra, é que os pais devem observar muito os próprios sentimentos de ressentimento, de desejo de vingança, porque às vezes o filho fez uma birra num local público, submeteu aquele pai a uma vergonha, ele não corrigiu na hora, e aí fica com vergonha, e aí quer se vingar depois. Isso ele condena veementemente. E aí, dentro dessa quinta regra, ele coloca uma outra regrinha mais genérica, que diz o seguinte, que os pais devem servir sempre de representantes do mundo real para os filhos. Quer dizer, olha, eu vou te educar assim, porque a vida é assim. Quando você virar adulto, você não vai conseguir fugir disso. Não existe. Aí, mostrando mais uma vez a sua valentia e a sua coragem, inclusive, de falar esse tipo de coisa, o Jordan Peterson dá um conselho muito legal, eu pelo menos achei, muito legal para os pais, que conversem ou com o seu cônjuge, né, o seu companheiro ou companheira, ou mesmo com um amigo, sobre aquilo que eles gostam e não gostam nos próprios filhos. Mais, que os pais não tenham medo de admitir que tem coisas que eles não gostam nos filhos. Por quê? Por um motivo muito simples. Se você, que é pai, que ama aquele filho, está vendo isso, você acha que a sociedade não vai ver e não vai cobrar severamente o seu filho por aquilo que você sabe que ele tem e que você não gosta, que não é um comportamento adequado? É claro que a sociedade vai cobrar. E por fim, o Jordan Peterson deixa uma sugestão de livro que eu já achei muito legal e que eu certamente vou comprar. Senhor das Moscas, de William Golding. Bom, e com isso nós chegamos ao final do capítulo. Espero que vocês tenham gostado. Foi um capítulo muito longo, controverso, mas é uma coisa que no mundo de hoje, né, que é lotado de mimimi, de coisas politicamente corretas, de lei da palmada, assinada por gente que nunca criou um filho na vida. Esse tipo de discussão eu acho essencial. Se você concorda comigo, deixe os comentários aqui embaixo. Aí aproveita para se inscrever no canal, para deixar seu like, para mandar um pix para mim, para você fazer o que você quiser, tá bom? Obrigado. Fiquem todos com Deus.